Em sua primeira viagem internacional oficial, o presidente Lula se encontrou com antigos aliados da esquerda da América. O chefe do executivo desembarcou na Argentina neste domingo, onde realiza reuniões bilaterais com nomes como Alberto Fernandes. Lula viajou para o país vizinho acompanhado de 6 dos seus 37 ministros. Entre as primeiras medidas anunciadas, o presidente brasileiro confirmou estudos voltados para a parte econômica. O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda, lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de Hacienda, cada com sua equipe econômica, cada uno con su equipo, possam nos fazer uma proposta, puedan hacernos una propuesta de comércio exterior e de transações entre os dois países, de comercio exterior y transacciones entre los dos países, que seja feito numa moeda comum, que se haga en una moneda común, a ser construída que se construya com muito debate, com muitas reuniões. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é difícil admitir a criação da moeda assim, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, colegas aqui de bancada, e boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, esta decisão do presidente Lula em priorizar ali as viagens para Argentina, Uruguai, é normal no governo e uma orientação dele. O Itamaraty recebeu em primeira mão ali do presidente a indicação é o seguinte: olha, a prioridade é a América do Sul, países caribenhos, mas nós queremos construir pontos, é a ideia dele. E falar de uma maneira nas relações exteriores, de uma maneira comercial. A ideia do governo é fechar os olhos para a ideologia, para regimes, e isso é uma porta aberta para negociar com ditaduras, negociar com Cuba, negociar com Venezuela e assim por diante. E essa viagem à Argentina, ela vem no sentido de reforçar o Mercosul. Acho que o Mercosul está em dificuldade. Quando foi criado lá atrás pelo Sarney, é que hoje já teria, não essa história de moeda, mas pelo menos uma abertura maior e um livre trânsito de mercadorias. Só que é o seguinte, logo os outros países descobriram que seriam sufocados pelo Brasil, que tem um parque industrial muito maior, é muito mais competitivo e aí haveria dificuldades para os outros países. O Mercosul está na UTI, está com dificuldade. E o presidente Lula, né, saca essa possibilidade de criar uma moeda comum apenas para as transações internacionais, compras e vendas, né? Não é uma moeda que vai substituir as moedas de cada país e há dificuldades. Eu vejo o seguinte, como será criado esse Banco Central do Mercosul? Contratar profissionais, fazer um projeto de uma moeda, isso não é uma coisa que é feita de uma hora para outra, não é uma coisa simples, não. Como a história dessa placa do Mercosul, não. É muito mais complicado. Veja bem, a placa já enfrentou dificuldades de idas e vindas. Essa placa com a tarja azul aí do Mercosul já enfrentou idas e vindas. Imagina uma moeda com uma alma de um país. O dinheiro é a alma do país para substituir as outras moedas e o dólar, né, nas transações internacionais. Esse é o objetivo. Eu não acredito muito. E também essa viagem do presidente Lula explicita ali uma nova fratura. Não se pode nunca, absolutamente nunca, repetir as mesmas ações tendo resultados diferentes. Se você repete as ações, você vai ter resultados parecidos ou igual, né? E é o que está acontecendo. De novo, financiamento de dinheiro brasileiro através do BNDES de obras no exterior. Se o BNDES tem que investir em um banco de fomento importantíssimo, investir aqui no Brasil, em obras aqui no Brasil e não em outros países. Esse assunto já foi tão criticado, né? E há uma repetição disso. Hoje o Lula confirmou isso. É uma viagem, portanto, dando prioridade aos vizinhos, exatamente nessa junção aí da política e da resposta de relações exteriores. O presidente Lula vai visitar outros países, inclusive China e Estados Unidos. E você, Nelson Kobayashi, que achou, Kobayashi, dessa ideia ventilada durante a viagem da moeda única e da ida do presidente Lula à Argentina? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato, Zé Maria, Mota, toda a nossa audiência. Pois bem, essa viagem aconteceu à Argentina e já com um assunto tão polêmico que é a possibilidade de uma moeda única
entre Brasil e Argentina, inicialmente, e eles já ventilam a possibilidade de uma moeda já para a América Latina, para os países todos que compõem a América Latina. É um tema muito polêmico, né? Muito polêmico porque a gente está numa situação de desigualdade muito grande do ponto de vista econômico, entre o Brasil, especialmente, e os outros países aqui vizinhos. E uma moeda única, apesar de não substituir inicialmente o real ou o peso, mas sendo uma moeda para facilitar as transações e criar uma certa independência do dólar, não deixa de ser um passo rumo a uma economia comum. Uma moeda comum é um passo para uma economia comum. É claro que é um dentre muitos outros passos que seriam necessários, mas não deixa de ser um sinal, um signo, um símbolo importante neste sentido. E qual seria o interesse do governo brasileiro, especialmente diante da sua posição de superioridade na questão econômica, de ter uma economia comum com os países vizinhos que estão em situação caótica? Por exemplo, a Argentina está vindo de uma inflação em 2022 de quase 100%. Lá a situação é de desemprego e de falta, inclusive, de prospecção de um crescimento econômico. Qual é o interesse? Alguns especialistas dizem que a criação de uma moeda única, justamente para se livrar da dependência da cotação do dólar, seria para proteger a soberania dos estados brasileiro e argentino diante de eventuais sanções de países como os Estados Unidos da América, que é quem tem o poder de emitir, de imprimir a moeda internacional de maior relevância internacional, que é o dólar. Aí outra pergunta: qual é o interesse do governo brasileiro de se precaver contra eventuais sanções do Estado americano? O que tem na mente o governo brasileiro que possa criar algum risco de receber alguma sanção dos Estados Unidos? São coisas para a gente refletir. Uma coisa é certa: em nenhum outro negócio, especialmente na iniciativa privada, esta moeda única seria interessante. Aliás, imagine só uma economia comum com o Estado brasileiro que vem, nos últimos anos, de um crescimento econômico, com alguém que está numa situação de piora a cada ano, como é a situação da Argentina. Seria como se nós aqui da mesa propuséssemos um negócio, né? Vamos fazer uma sociedade com Elon Musk, cada um dá o que tem da sua riqueza, do seu patrimônio, e depois a gente divide as riquezas. Ele entra com os bilhões dele, eu entro com o meu PlayStation 4 e depois a gente vai dividindo ali os lucros, né? É um grande negócio para quem está embaixo, como nesse caso seria um grande negócio para os nossos países vizinhos, aqui no caso a Argentina, e um péssimo negócio para o governo brasileiro. Mas é um tema muito complexo que tem muita coisa ainda para ser discutida a respeito das possibilidades, dos prós e contras em situação de moeda única com a Argentina. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concede uma entrevista coletiva nesse momento em Buenos Aires, na Argentina. Vamos acompanhar e a gente já volta a comentar. Participarem do Mercosul, essa tarefa vai ser cada vez mais regional, com um bloco cada vez maior. Isso dá ganhos de escala para as empresas que eventualmente decidirem instalar suas plantas na América do Sul. Nós temos uma perspectiva de geração de energia limpa no continente que nenhum outro continente tem. Ásia não tem, Europa não tem, Estados Unidos não tem. Nós temos essa condição de atrair empresas que, na perspectiva da transição ecológica, busquem energia limpa para produzir o que quer que seja em escala industrial. E nós vamos poder oferecer isso, inclusive a tecnologia de ponta para a indústria automobilística, que afeta os dois países diretamente, inclusive do ponto de vista de complementariedade do que é produzido no Brasil e aqui, autopeças, motores, etc. Então, há uma oportunidade a ser explorada. A maneira como estávamos fazendo, mesmo a ideia de... Você veja que quando surgiu a ideia de pagamento em moedas locais, foi no mesmo momento que o ex-ministro Paulo Guedes escreveu um artigo defendendo a moeda única entre Brasil e Argentina. Se eu não me engano, foi também em 2008. Não é isso que nós estamos defendendo. Nós não estamos defendendo moeda única. Nós estamos defendendo uma engenharia que não seja o pagamento em moedas locais, que não funcionou, mas não chegue ao estágio de uma unificação monetária, como é o caso do euro.
mas busque uma forma de integração financeira que permita que o intercâmbio comercial financiera que permita tanto la garantía a las partes compradoras y vendedoras de que no corren riesgo de default si el cliente comprara con el aval de un banco o algo por el estilo. Eso no se hace. Normalmente uno tiene una carta de crédito asociada a la encomienda. Da entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora a fala do ministro passa a ser acompanhada também da tradução simultânea para espanhol, mas deu para a gente acompanhar um trecho aí da explicação do ministro, repercutindo justamente esse assunto a respeito do qual conversávamos aqui, a possibilidade de moeda única ou de moeda comum entre os países do Mercosul. A gente segue com mais análise. Agora a opinião do Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus queridos colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Cada dia é um desafio maior, né, Brown? Olha, eu não sou economista, mas essa ideia para mim não faz muito sentido. Uma moeda não se faz com muito debate, né, como foi dito aí. Parece que está acontecendo uma cúpula da comunidade de países latino-americanos e caribenhos. E aí surgiu essa ideia de uma moeda comum na América do Sul, e a razão seria reduzir a dependência do dólar. E eu fiquei pensando muito nisso, reduzir a dependência do dólar, e confesso que eu não vi muito sentido nessa frase. Eu estou esperando ainda alguém me explicar. Porque, na verdade, você reduz a dependência de moeda estrangeira quando você fortalece a sua economia. E como é que se fortalece uma economia? Com liberdade de mercado, com a política fiscal e uma política monetária responsáveis, ou seja, o governo não pode gastar mais do que arrecada, com enxugamento dos gastos do governo. Então, é menos governo, não mais governo, menos ministérios, não mais ministérios. Reduzindo o imposto também é uma excelente ideia e, talvez, acima de tudo, garantindo segurança jurídica. Senhores investidores, podem vir que os contratos que vocês assinarem agora não vão ser modificados daqui a 2 anos ou daqui a 4 anos. Isso é que é importante entender. Por que o dólar é uma moeda forte? Não é só porque os americanos querem que seja uma moeda forte, ou porque os americanos impõem isso a alguém. O dólar é forte porque a economia americana é sólida, é produtiva, é poderosa. Agora, a Venezuela é um desastre humanitário. A Argentina é um país à beira de um desastre econômico. E o Kobayashi deu um exemplo excelente aí, que eu vou roubar o exemplo dele. Você falar de uma moeda única entre Venezuela, Argentina e Brasil hoje é como você falar em uma sociedade entre um sujeito falido e o outro que está prestes a falir e o Elon Musk. Assim, o que é que o Elon Musk está levando nessa história? É muito difícil entender qual é o benefício de uma aproximação maior com países nessa situação, ao invés, por exemplo, de se buscar uma aproximação maior com os países com as maiores economias do mundo, para as quais o Brasil tem o potencial de ser, né, o produtor de comida para o mundo inteiro. É muito difícil entender qual é o benefício dessa moeda única, a não ser que seja pela capacidade de gerar matéria de jornal. E você, Thiago Pavinato, está achando dessa discussão, Pavinato, de tudo isso que acompanhamos hoje? Boa noite. Senta que lá vem história, Vitor. Boa noite, audiência. Kobayashi, Mota, Trindade. Olha, essa viagem do Lula, eu preferia que fosse uma viagem de ácido, uma viagem de LSD. Mas é uma viagem com os discursos e posicionamentos tão loucos que, para eu não ficar preocupado, eu deveria achar que ele fosse cantar Roberto Carlos para o Fernandes. Eu te proponho nós nos armarmos, nos entregarmos. Porque só isso explica o posicionamento que o Brasil tomou nessa viagem. A começar pela questão da moeda comum. Vale lembrar que
o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, ele aventou um estudo dessa hipótese quando o Macri era o presidente da Argentina. Não foi adiante, mas o estudo é sempre válido. Depois, Haddad ele mencionou sobre essa moeda, voltou atrás, disse que nunca aventou essa hipótese e ontem e hoje essa ideia volta a todo vapor depois da reunião e da coletiva de imprensa entre o presidente Lula e o presidente Fernandes e também na coletiva do Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Bom, moeda comum, tem gente já fazendo brincadeira, né? Vai ser a moeda única latino-americana, ou MULA. Alguém deu o nome dessa moeda de SUR, né? Já na reunião oficial disseram que o nome preliminar seria SUR. Eu me pergunto, SUR real? Ou se essa moeda sai, eu posso pensar que essa moeda vai fazer do real um peso morto. Essa é a realidade de uma moeda como essa. Ainda mais quando nós temos um cenário bilateral de comércio entre Brasil e Argentina muito desfavorável. A Argentina taxa tudo que vende ao Brasil, mesmo estando inserida dentro de um pretenso mercado comum. Onde é que está a comunidade? É o que todo mundo aqui já falou, é um contrato de risco. A Argentina se beneficia do contrato e o Brasil leva todo o risco. O Brasil, ele importa, além de ser taxado, ele importa menos da metade, aliás, ele exporta para a Argentina menos da metade do que a Argentina exporta para o Brasil. E a balança comercial de exportações de produtos do Brasil para a Argentina, ela não ocupa 15% da nossa balança comercial externa. Então não tem vantagem nenhuma. Sem falar que a Argentina tem uma inflação que ultrapassou os 3 dígitos já em janeiro, que nós temos um presidente, o caso do Fernandes, totalmente descompromissado com um combate sério à inflação. Ontem, numa entrevista à Band News, o presidente Fernandes ele disse o seguinte, que existe uma lógica que precisa ser erradicada da Argentina, que é a lógica inflacionária. Ele falou que a inflação é algo autoconstruído na cabeça das pessoas. Isso ele repetiu o que ele disse no final de março do ano passado, de 2022, quando na TV pública argentina ele disse a seguinte frase, entre aspas, há uma inflação autoconstruída na cabeça das pessoas, fecho aspas. Então, não há nenhum compromisso da Argentina em se combater a inflação e percorrer o caminho para se buscar uma economia saudável. E como é que nós vamos ter um banco central para uma moeda única se o próprio presidente brasileiro disse na semana passada que a autonomia do Banco Central é bobagem. Essa foi a palavra que Lula utilizou, bobagem. Se nós tivermos, Deus nos livre disso se tornar realidade, uma moeda única entre Brasil e Argentina, só que seja, isso já vai ser bastante ruim, nós precisaremos de um banco central e ele precisará ser autônomo. O que mais dizer disso é que, vamos lembrar do caso do euro, né? O euro foi estudado há muito tempo, os estudos para uma moeda única na Europa, eles são anteriores a própria consolidação da comunidade europeia. Então, a implantação de uma moeda nova e que seja comum a duas economias tão díspares precisa provocar uma identidade de políticas fiscais, precisa produzir um banco central autônomo e independente dos dois países e precisa ter quem banque a conta. Por exemplo, no mercado europeu, com a entrada do euro, quantas vezes a Alemanha já não financiou a reestruturação de países menos favorecidos e mais abalados por populismo e inflação? Muitas vezes. Aqui, na América Latina, quem é que vai bancar isso? O Brasil não consegue se bancar, vai bancar os outros? Então, a única resposta para a pergunta do Nelson é, se isso não for um sonho errante, é algo que tenha provocado no presidente um grande amor, eu só posso pensar que o Lula não está nem aí para a economia nacional, que não está bem das pernas e não há de ficar melhor por conta dessa gastança desenfreada que começou já com o governo de transição. Porque se ele não está nem aí, o que Lula pode pensar com uma moeda única? Olha, eu só penso que ele quer ser o imperador dos povos do Sul. Ele quer fazer uma moeda, ele quer financiar os fracos e oprimidos e ser o imperador dos povos do Sul, a despeito da sanidade, da saúde, da economia brasileira. E sem falar que a coletiva de imprensa
do final do encontro de Lula e Fernandes foi um show de horror à parte. E eu elenquei algumas frases só e não vou me alongar sobre elas, Vitor. A primeira delas foi, depois de dizer que Maduro era um presidente legítimo, que a democracia na Venezuela era legítima, que Maduro sofreu uma tentativa de golpe, que se devia respeitar a soberania das urnas na Venezuela, Lula disse: o que eu quero para o Brasil, quero para a Venezuela. Entre aspas, o que eu quero para o Brasil, quero para a Venezuela. Reflitam sobre essa frase. Ele disse também que ele não critica os companheiros, ele aconselha. E que se tem algum problema com a Venezuela e com Cuba, que é tão legítima quanto a Venezuela, ele diz que isso deve ser resolvido no diálogo e não na base da ameaça. Algo muito distante do que Lula tem feito no seu próprio país. Tudo aqui é ameaça e condenação pré-pronta, menos diálogo, menos conselho, mais crítica. E disse que ele não gosta de se meter por conta da autonomia dos povos, a soberania dos povos, na política de outros países. Mas disse que espera que o povo argentino rechace qualquer surgimento da extrema-direita, porque ela não deu certo em nenhum país do mundo. Ou seja, tudo que Lula fala, ele não faz. E esse discurso na Argentina promoveu o que deveria promover: instabilidade, incerteza e mais um golpe na nossa economia.